noite, casa. A paz seja convosco, amém? Quem está feliz na presença do Senhor? Então cutuca seu irmão que está morrendo de frio aí do seu lado e fala: prepara, porque hoje vai pegar fogo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! É isso aí! Que alegria, que alegria! Gostaria de iniciar mais um tema precioso da presença do Senhor, falando a respeito dos inimigos de Israel. Essa série que tem nos trazido tantos ensinamentos, correção e direcionamento da parte do Senhor. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Obrigado, Laurita. Eita glória. Uma salva de palmas para Laurita no nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Glória a Deus. Essa série que nasceu no coração do Senhor, eu tenho certeza, para falar aos nossos corações. E hoje o Senhor permitiu que nós fôssemos aprender um pouco mais a respeito de um inimigo que são os medianitas. E essa palavra me pegou bastante. Me pegou mesmo. Até hoje à tarde eu estava com... existiam algumas dúvidas. E uma hora eu estava estudando lá no salão. Aí até que eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa aqui. E aí tava a Isa e Kaique sentado, eu falei pra Isa e pro Kaique, falei, cara, tá faltando isso, isso e isso, aonde que eu vou achar? Eu já procurei, eu tava com uma Bíblia aberta, tava com uma outra de estudo, tava com o iPad pesquisando. Ele falou assim, pai, procura, ué, faz essa pergunta-chave, faz pro chat GPT. Eu falei, verdade, cara. E eu ali, focado. Aí eu fiz a pergunta pro chat GPT. Aí ele me respondeu. Eu falei, cara, tinha uma chave aqui que eu não estava conseguindo enxergar. Eu não estava encontrando. Eu falei, Kaique, amém, obrigado pela tua vida. E escrevi isso. E aí eu fiquei pensando naquilo o resto do dia todo. Fiquei pensando naquilo. Eu falei assim, tem um porquê especial que o Senhor ainda não me contou. Mas o Senhor hoje levou uma pessoa lá no salão e falou, aquilo que eu não te revelei ainda, vou te revelar no momento certo. Eu creio que o Senhor ainda vai trazer essa palavra até terminar essa ministração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Juízes 6. E deixa a sua Bíblia aberta aí no nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma revelação profunda da tua palavra. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: de novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. E os medianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas e os amalequitas e os dos povos das regiões do leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as suas plantações e logo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem as ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos.
era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian. E Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Até aqui, por enquanto, pode se assentar no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse texto, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos entregue, Pai. Que o Senhor faça a tua vontade. Se o Senhor quiser mudar toda a rota, mude, mas que o teu Espírito Santo fale, que não seja eu, Pai. Que o Senhor ministre a tua casa e faça a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, amém. Para começar essa palavra, eu quero voltar um pouquinho atrás e explicar uma base para que a gente possa entender. Isso foi um dos meus questionamentos, o porquê o Senhor entregou Israel na mão dos medianitas. E isso ficou me pegando, eu quero estudar mais sobre isso e fui aprofundando um pouco mais. Fui entendendo, queria saber qual era essa raiz, da onde vinham os medianitas e o porquê de tudo isso. O Senhor entregou os israelitas nas mãos dos medianitas por 7 anos, por conta da desobediência de Israel. Então, se atente nesse primeiro ponto. Se atente nisso. A desobediência, na maioria das vezes, ou em algumas vezes nas nossas vidas, Deus permite coisas acontecerem sobre as nossas vidas, que muitas vezes não é o inimigo que está agindo contra você, é o próprio Deus permitindo que aconteça, para poder te corrigir. Mas eu ficava perguntando para a palavra, eu perguntava às escrituras, mas existe um porquê, da onde saiu essa raiz? E o Senhor me levou lá em Gênesis 25. Lá em Gênesis 25 eu consegui entender da onde era a descendência de Midian. Midian, ela foi filha de Abraão. Quer ver? E Quetura. Abraão e Quetura. Eles eram descendentes de Midian. E eu comecei a perguntar mais uma vez para o texto. Tá bom, mas aonde o Senhor quer me levar, me trazendo até aqui? O Senhor começou a ministrar no meu coração. Toda a nossa desobediência de hoje, toda a nossa falta de temor de hoje, da palavra do Senhor e dos mandamentos do Senhor, pode ser que eu e você não vamos colher as coisas ruins, mas pode ser que a nossa descendência lá na frente possa colher o que nós decidimos hoje. Então, o que aconteceu com os filhos de Quetura lá atrás? Que Abraão mandou todos embora, mandou bem longe de Isaac, porque a promessa, o filho da promessa era Isaac. E ele falou, não, pega isso daqui e vai embora. Lá na frente Deus permitiu que esse povo fosse usado de forma violenta contra o povo de Israel. Vocês estão aqui? Estão conseguindo entender esse raciocínio no nome de Jesus? Então, pensando nisso, o primeiro ponto aonde nós vamos entrar nessa mensagem é entendendo quem eram os medianitas. Para a gente conseguir guerrear contra um inimigo da nossa vida, nós precisamos entender da onde eles vieram e o porquê eles têm nos afrontado e porquê eles agem em determinada área em nossas vidas. Mas se Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, e eu me converti, você se convertiu, anda nos caminhos do Senhor, a gente entende que nós queremos crescer na palavra do Senhor. Por que o Senhor permite isso? Pode ter certeza
que na maioria das vezes nós temos que começar a olhar para o espelho e assumir as nossas responsabilidades, entendendo que em várias áreas nós estamos sendo desobedientes com aquilo que o Senhor nos pediu. Mas eu sou crente, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que me dar bem com todo mundo. Aonde isso está escrito na palavra? A palavra ela é clara em dizer que você deve ser fiel a ela, fiel ao que o Senhor pediu para que você fizesse, para que você fosse fiel com aquilo que Ele entregou para mim e para você, como favor e graça dEle. Então se você carrega uma unção, você carrega uma autoridade, você carrega uma palavra liberada do Senhor sobre a tua vida, seja fiel a essa palavra. Não importa se existem pessoas que se levantam contra você, não importa se existem um ou outro que fala mal ao teu respeito, seja fiel, não precise ficar se dobrando a essas pessoas. Quem quer, caminha junto, quem não quer, siga, porque o próprio Jesus não parou o ministério dele para ficar correndo atrás de ninguém, daqueles que não quiseram seguir com ele. Ou você acha que Jesus não doeu quando ele falou para aquele jovem rico: larga tudo e me segue, abre o teu olho, abandona tudo, vem e me segue, a minha vontade é melhor, eu te amo, caminha comigo, abandona tudo, larga tudo, se arrepende, vem comigo. A decisão dele foi não abandonar as riquezas dele. Mas Jesus não ficou perdendo tempo, porque a promessa de Deus tinha que ser cumprida. Aonde eu quero chegar nessa palavra? Que enquanto você continuar perdendo tempo com aqueles que não querem mais caminhar ao teu lado, não querem mais caminhar seguindo na direção que o Senhor colocou, que a palavra colocou sobre mim e sobre você, entenda, você está carregando uma desobediência, porque a promessa é clara, o Senhor tem um povo logo adiante, o Senhor tem uma promessa adiante. Vai para a cruz, porque é na cruz do Calvário que você tem vitória, é na cruz que Ele te levanta, é na cruz que Ele vai mostrar: eu vou te honrar, porque não é na força dos teus braços, é na força do Pai. Então siga em frente. Siga em frente. Depois que nós conseguimos entender que os amalequitas, os medianitas, eles entram exatamente nessa parte da história. Eles vêm, não apenas, eu escrevi ainda, eles não vieram para matar Israel. Eles vieram para muito pior, para algo que é muito avassalador para mim e para a tua vida. Eles vêm para roubar o que Israel tinha. Os medianitas, eles não vêm aqui e dão um checkmate em você. Pastor Carlos, eu vou acabar com a sua vida. Matou, acabou. O senhor vai para a glória e está tudo bem. Isso é uma vitória para o Senhor. Mas não, eles atacam, eles deixam você trabalhar, deixam você plantar, deixam você ter esperança, deixa você ver, como se diz, a luz no fim do túnel, deixa tudo de maravilhoso acontecer, mas na hora da colheita eles aparecem e roubam tudo que era para você desfrutar. Eles roubam o teu tempo, roubam a tua alegria e a tua esperança. Era o momento do desfrute, e aí você não consegue tocar. Na hora que está perto de você estender as mãos e falar consegui, eles estão lá e roubam tudo de você. Tudo. A palavra é clara, ela é nítida, ela fala:
eles vinham no momento da colheita, no tempo certo. 2. E como eles atacavam? A Bíblia mostra de forma estratégica e muito específica. Eles não atacavam na época da semeadura. Eles deixavam Israel plantar, como eu disse agora. Deixavam a terra arada. Deixavam Israel gerar expectativa. Deixavam eles trabalhar, mas quando chegava perto, roubavam tudo. Juízes 6:4 diz isso. Destruíam os produtos da terra. Terra aqui espiritual diz a respeito de esperança. Terra aqui diz a respeito de fruto. A palavra do Senhor não nos diz algo poderoso a respeito do fruto do Espírito? Não é? O Espírito Santo que habita em mim e você, quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, nós éramos maus, nós éramos pobres, pecadores, nós ainda somos pecadores e pobres, mas nós éramos miseráveis, criaturas. Mas aí o Espírito Santo nos toma de tal forma que o fruto do Espírito começa a gerar em nós. E aí começa a vir a bondade, benignidade, mansidão, começa a gerar isso. Mas aí aparece o medianita enviado e começa a tirar sua paz. E o que você estava construindo de mansidão, você já está nervoso. O que era para você aprender a se calar, você já quer falar, apontar e quer justiça. É dessa forma que os medianitas vêm atacar. É dessa forma. Então, é impressionante porque algumas vezes a gente se levanta e fica nervoso com o Senhor Jesus, pastora Joyce. A gente fica doido com Deus, fala, por quê? Por quê? Por quê? Eu comecei a pensar, qual foi o meu erro? Qual foi a minha desobediência? Aonde eu preciso estar para que eu consiga vencer? Eu preciso das armas certas. Eu sei que o Senhor já colocou tudo que eu preciso aqui dentro, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz todas as coisas. Eu só preciso encontrar dentro de mim. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Aí dentro você vai encontrar. E o Senhor começou a trazer clareza e visão sobre as coisas. Terceiro ponto, o inimigo não teme o seu começo. Isso é poderoso. Ele teme o seu fruto. Quando Gideão estava escondido no lagar malhando trigo, ele estava vivendo exatamente isso. Anos de trabalho, de plantio, de esforço, e na hora da colheita chega, a terra era roubada. O diabo não se incomoda quando você começa algo. Ele se incomoda na hora que você está caminhando para o fim. Sabe, no momento de levantar o troféu da vitória? Esse é o problema. É aí. Você até começa no seu ministério felizão, empolgado, não é? Mas aí vem alguém e fala alguma coisa. Vem alguém e aponta você. Vem alguém e briga com você. Vem alguém e se levanta contra você. Aprende uma coisa. A partir de hoje você vai lembrar. Espírito de medianita, bata em retirada agora, no nome de Jesus. Hoje eu tenho entendimento e as armas corretas para onde eu vou te mandar embora. Bata em retirada agora. Ninguém vai parar o teu ministério, ninguém vai parar a tua casa, ninguém vai parar os teus filhos, ninguém vai parar o teu marido, a tua esposa. Nada vai parar você. Não existe enfermidade maior do que a promessa do Senhor. Não existe palavra maior do que aquela que foi lançada sobre todo o nome poderoso de Jesus. Não existe. É só Ele quem pode decretar e liberar o destino e o caminho sobre as nossas vidas. Fora isso, somos eu e você que damos autoridade para que as outras palavras tomem governo sobre as nossas vidas. Alguém chega em você e fala, você é fraco. Responde para você, você é fraco? Você é fraco? Você é fraco?
chega em você e fala: você não vai conseguir fazer tal coisa. Você não vai conseguir? Você tem 2 braços, 2 pernas, você tem voz, você tem o Espírito Santo do Senhor, que é o principal. Você é o Deus, você serve um Deus todo-poderoso. Então quem é qualquer outra pessoa barulhenta para falar que você não pode alguma coisa? Quem é qualquer um para falar algo de você, sendo que a palavra diz que o Senhor tem os pensamentos deles bem maiores do que nós mesmos pensamos sobre nós? E aí você olha para dentro de vocês e fala: eu não posso, eu não vou conseguir, não dá certo, tá difícil. Pois é, pode estar difícil, mas não é impossível. Porque na verdade, se for impossível para mim e para você, é bem possível para o meu Pai. Ele só quer tratar o meu e o seu caráter nessa situação, para levar nós a um nível maior de maturidade, porque o que o Senhor quer mesmo é entregar uma herança bem maravilhosa para nós. Porque se somos filhos, nós somos dignos de herança. E herdeiro recebe herança com maturidade. Porque se você não tem maturidade, você precisa de um tutor para ensinar para você. Até quando você vai ficar transferindo a autoridade que o Senhor derramou sobre a tua vida para o outro? Ora por mim, pastor. Pastora, ora por mim. Tudo bem. Ora pela minha casa, pela minha esposa. Tudo bem, você pode pedir. Mas até quando, filho, você vai ficar transferindo a autoridade que Ele derramou sobre a tua vida para o outro? Para de terceirizar aquilo que o Senhor já derramou sobre a tua vida. Tu és o filho amado, tu és a filha amada. Você é aquela que saiu do pó, você é aquele que saiu de uma imundiça. Para! Assume o seu lugar e faça o que Ele mandou. Faça o que Ele mandou. Como que os medianitas deixaram Israel? 4. Em Juízes 6:6 diz assim: assim Israel empobreceu muito. Eles deixaram Israel totalmente empobrecido. Eles arrancaram tudo, tiraram tudo. Na palavra do Senhor, eles tiraram o alimento, o plantio, o gado, tudo. Falando de parte espiritual, tiraram a alegria, o conforto, a esperança, o desejo de sonhar, acabou com tudo. Como que está a tua vida? Você ainda tem coragem de sonhar? Você tem coragem de plantar ainda? Ou você já está sendo oprimido pelos medianitas e aceitou isso na tua vida? É qualquer um que chega até você, rouba algumas coisas boas que Ele colocou sobre a tua vida. E o que aconteceu isso por 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Fez você parar. É isso? Porque você tentou, e aí você desistiu? Parou de sonhar? E a promessa daquele que é o dono de todas as coisas na sua vida, não vale? A palavra que Israel tinha, que era o povo escolhido, morreu? Acabou a palavra? Não vale mais. Porque apareceu os medianitas, acabou então com a história de Israel. Os israelitas se cansaram e viviam escondidos, é isso. E ponto, acabou. Não. Não. Não é assim. O medo fez Gideão se esconder. Quando nós encontramos Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar
é lugar de uva. Não tem nada a ver com trigo, nada a ver. Nada a ver. Mas ele estava malhando trigo num ambiente totalmente diferente, escondido. Como que se diz, não é agoniado, oprimido, num ambiente, por medo. Por medo. Medo, porque anos já estavam acontecendo. E aqui, a palavra não diz exatamente se era o 7º ano, mas eu acredito que sim, porque chegou o tempo de levantar. Aqui quando é encontrado Gideão. E olha que incrível. Quando o Senhor fala com Gideão, que ele manda um anjo até ele, ele fala algo poderoso. Olha isso. Juízes 6, eu quero ler aqui com vocês. Saiu grandemente, não é o 6. O 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Gideão vivia escondido pela opressão, vivia paralisado pela opressão, porque haviam roubado a confiança, a coragem, os sonhos, as expectativas. Ele não sonhava mais. O que o povo dizia sobre ele e sobre o povo de Israel é que eles eram medrosos, eles deveriam viver em cativeiro, no meio das cavernas, porque se eles saíssem para o lado de fora, os medianitas iam tomar tudo, iam acabar com tudo, e eles iam morrer na escassez. Mas quando o Senhor chega, quando Ele aparece, quando o povo de Israel se posiciona e clama ao Senhor, o Senhor escolhe alguém para ser levantado. E aquele que se dizia ser o menor da tua casa, o Senhor chama homem poderoso e valente. Aqui tem mulher poderosa e valente. Aqui tem homens poderosos e valentes. Aqui existem os valentes do Senhor. Aqui existe um povo que não vai se dobrar a medo, a acusação, a prisão nenhuma, porque o Senhor é contigo. O povo valente está aqui. As mulheres valentes estão aqui. Meu Deus! A primeira arma contra Midian foi o clamor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Está oprimido? Está com problema? Os sonhos não acontecem mais? Está com medo de dar o passo fora do barco e andar sobre as águas e viver o milagre? Está difícil? A primeira arma, ela é clara: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Está difícil no casamento? Clame ao Senhor. Está difícil no trabalho? Clame ao Senhor. Está difícil com seus relacionamentos? Clame ao Senhor. Está difícil na saúde? Clame ao Senhor. Está difícil nas finanças? Clame ao Senhor. Ele é o único que pode. Ele é o único que faz. Os filhos de Israel estão em processo de libertação. A libertação aconteceu quando o povo parou de aceitar aquela situação. É necessário uma decisão e um posicionamento meu e seu. Você começa a entender que, desde o início da mensagem,
o Senhor traz a responsabilidade para mim e para você. A nossa desobediência nos coloca no cativeiro. A nossa libertação, ela inicia no nosso clamor. E para que a gente saia dessa situação, precisa ter um basta, um posicionamento meu e seu. Entendeu? Esse processo. E tem mais. Enquanto Israel estava acostumado com a perda, nada mudou. Quando clamou ao Senhor, Deus começou a agir. Existe uma diferença muito grande entre sofrer e aceitar o sofrimento. O milagre começa quando a decisão é genuína. Quando a decisão ela é verdadeira. Quando você fala, chega, a partir de agora, eu não me dobro mais a isso. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já dei a oportunidade que eu tinha que dar. Eu já estendi a mão quando eu tinha que estender. Eu já falei sim para situações erradas, por misericórdia, achando que eu deveria fazer, porque Deus é misericordioso na minha vida. Mas o próprio Deus nos diz: coloque um basta na situação no nome de Jesus. Coloque um basta. Então, a partir de hoje, você deve colocar um basta nessa situação. Um basta de uma vez por todas. Segunda arma poderosa, identidade. Quando Deus chega até mim e até você, a primeira coisa que o Senhor faz é restaurar a nossa identidade. A primeira coisa é Ele fazer nos lembrar o porquê que nós fomos gerados, da onde nós saímos e para onde Ele quer nos levar. Por isso que Ele chega até Gideão e diz: homem poderoso e... Essa é a minha e a sua identidade. Porque se você crê num Deus que é poderoso, os filhos também são poderosos. Se você tem um Deus que é valente, os filhos têm o DNA da valentia do Senhor. Se você crê num Deus que opera milagres, e Ele diz na palavra que nós também iríamos fazer coisas até maiores do que Ele fez nessa terra, então nós devemos agir dessa forma. Então quem pode nos parar a não ser nós mesmos? Ninguém vai nos parar. Ninguém pode nos parar. A terceira arma é derrubar os altares errados. O primeiro passo que Gideão deu quando ele foi levantado por Deus, o primeiro passo foi ele ir até os altares de Baal para destruir na raiz a desobediência de Israel. Porque o povo estava aprisionado até então por desobediência de adorar outros deuses. Na palavra diz os deuses vizinhos. Quem tem sido os deuses vizinhos da sua vida? Quem você tem adorado mais do que ao próprio Senhor? Quem tem tomado o seu tempo no lugar de Deus? Aonde está o seu tempo e o seu vigor e a sua alegria, se não num Deus poderoso que te entregou a salvação? Quem está roubando isso de você? Hoje é noite de você eliminar os altares que têm travado a sua desobediência lá atrás. Talvez sejam vícios, manias, pecados de estimação. Pecado de estimação é aquele que você acha que não faz mal. Não, é só eu mesmo, eu estou aqui quietinho, sozinho. Não, ninguém faz, não tem mal nenhum.
esse é o seu pecado de estimação. Já se tornou tão normal na sua vida que nem o próprio Espírito Santo tem como abater isso, porque você alimenta mais a sua carne do que o teu espírito. Todas as vezes que você decide alimentar o teu espírito, é você esmurrar a sua carne, é você agredir a sua carne. Paulo diz isso. Paulo até pede para o Senhor: tira de mim esse espinho, aparta de mim, pelo amor de Deus, dói demais, eu quero viver sem isso. Sabe qual foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Nos meus pensamentos eu entendo assim: se Deus tirasse a carne do espinho de Paulo, ele poderia abandonar todo o propósito. Porque pode ser que esse espinho na carne era o que levava ele ao pé da cruz. A gente não sabe. Será que aquele peso que você carrega aí dentro não é a única coisa que te faz ir ao pé da cruz? Mas você tem a opção. Você tem a opção de se arrepender, de se converter de verdade. Não de ser um evangélico. Chega de ser evangélico. Seja um cristão. Se converta. Se arrependa verdadeiramente. Errou, pecou? Levanta a mão. Errei. Me perdoa. Eu me arrependo. Sabe aonde você vai ver o fruto do seu arrependimento verdadeiro? É não errando de novo na mesma coisa. Esse é o fruto. Agora, tem aqueles que ficam assim, né? Eu pequei, eu errei aqui. Mas Deus é misericordioso. Passa um mês numa boa. Dali a pouco, na mesma coisa. Eu não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, na mesma coisa. Você cai no seu pecado porque você é orgulhoso. Porque na hora que começam os sinais, você já pode levantar a mão e pedir ajuda. Eu estou com uma tentação aqui, me ajuda aí, ora por mim. A palavra diz lá em Tiago, a oração do justo é muito eficaz. Confesse uns aos outros os seus pecados, para que sejam curados. Mas eu tenho vergonha, eu sou orgulhoso. Então continua. Continua aprisionado também, que Deus vai permitir que alguns medianitas comecem a roubar os teus frutos no meio do caminho. Comece a roubar. Mas você tem o poder de decidir, porque o Senhor te deu a livre arbítrio. Ele me ama tanto e te ama tanto que Ele deixou você escolher. Ele deixou você escolher, deixou eu escolher. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém. Ele levanta Gideão. Gideão se posiciona, entende que ele é poderoso e valente. Ele sai do ambiente de esconderijo e começa a caminhar debaixo de uma palavra. Automaticamente, homens se levantam pelo posicionamento dele e começam a caminhar com ele. E chegam até 32 mil homens para lutar contra os medianitas, que eram quase 2 vezes maior a quantidade do exército de Midian. Mas aí vem Deus e fala para ele: é muito numeroso o seu povo. Fala: não, levantei 32 mil caras para caminhar comigo, e você está falando que é muita gente? Os caras aprisionou, né, nós há 7 anos, mano, tá doido? Eu ia falar assim, eu falei: não pode ser. Agora que nós vamos limar os caras? Não, vou parar, não. Fala para eles, aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão com dúvida no coração, manda vazar. Não.
Gente, aqueles que estão com medo. Quê? Não, aqueles que estão com dúvida de ir, pode ir embora. Mano, pensa a renca vazando. Metade dos caras indo embora. Aí eu falei, pronto, agora já era. Gideão na cabeça dele ali. Acabou. Perdeu. Já era. Metade foi embora. Ô Deus, sobrou esses daqui. Agora vamos embora. Pelo menos nós estamos de mano a mano, né? X1, vai ter 1 para 1 aqui. Vambora, vambora. Agora eu tô pronto, tô corajoso. Ô, Gideão, calma aí, meu filho. O que tem mais? Vai no riacho. Manda os caras tomar água. Hã? Manda tomar água. Aqueles que se dobrarem e lamberem a água, e os outros que se ajoelharem e pegarem a água com a mão e tomarem, esses você manda embora. Os que se dobrarem e lamberem o chão ficam. Falei, não. Qual é? Não é possível. Não é possível. Qual a probabilidade do cara chegar, dobrar o joelho e lamber a água igual cachorro para tomar água? Qual? Fala pra mim. Mano, ô gente, é para fazer isso que o Senhor mandou. Vamos lá, todo mundo tomar água. E Gideão aqui. Não bota a mão não. Perdi o meu melhor guerreiro. Meu Deus, o subcomandante também foi. Nossa, o outro da tropa de infantaria foi embora. Dos 15 mil, sobraram 300. Que ficaram. Mas Gideão não ficou lambendo as suas feridas e falando que estava com medo. Gideão entendeu que por anos a desobediência largaram eles no cativeiro. Em nenhum momento ele reclamou. Na mesma hora ele se levantou e disse: vamos 300. Porque Deus, Ele não queria dividir a glória dele com ninguém. Com ninguém. E aqui nas Escrituras diz que o Senhor disse uma palavra para Gideão: se posicione homem poderoso e valente, que eu te darei a vitória sobre os medianitas. Não eram 32 homens, 15 mil homens, não eram os 300 homens, era o próprio Deus que lhe daria a vitória. Eu quero liberar uma palavra sobre você hoje. Não importa quantos homens você vai levantar para caminhar com você, não importa o tamanho do exército que o Senhor vai te entregar, mas eu ouso a te dizer, Ele vai arrancar muitos do teu lado, vai arrancar aqueles que pareciam fortes, para deixar os verdadeiros contigo, porque é Ele mesmo que vai entrar nessa batalha. Então receba essa palavra do nome de Jesus. O Senhor tem vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde. O Deus Todo-Poderoso vai batalhar a teu favor. Ele vai. Se essas palmas são para Ele, Ele merece mais. Ele merece. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso Você não foi chamado só para plantar, você foi chamado para colher. Você não foi chamado apenas para começar, você foi chamado para chegar no fim da promessa. Você não foi chamado apenas para produzir,
Você foi chamado para desfrutar de toda a produção que o Senhor derramou sobre a tua vida. Se coloque de pé, se coloque de pé. Você não foi chamado para ficar parado. Os midianitas podem trabalhar para roubar a tua colheita, mas nós servimos um Deus que trabalha para restaurar a nossa história, para restaurar a nossa vida. Eu sei que o Espírito Santo falou com você. Eu sei que muitos têm sido oprimidos com esse espírito de midianita sobre a tua vida. Alguns por anos, outros por alguns meses, alguns por alguns dias. Mas eu creio no nome de Jesus que hoje o Senhor entregou as armas poderosas na tua mão, para que você possa batalhar e guerrear da forma certa contra esse espírito maligno que tem tentado roubar o teu fruto, tentado roubar o desfrute do céu sobre a tua vida. Gostaria de fazer um convite para você. Esse convite ele é muito mais espiritual, mas a sua decisão ela é racional. É uma decisão de posicionamento genuíno com o Senhor, de entendimento claro da palavra dele. Você que se identificou com essa palavra, que entendeu que tem vivido aprisionado durante algum tempo, em qualquer área da sua vida, em qualquer uma, não importa qual seja ela, só você sabe aí. Às vezes nem a sua esposa sabe, nem o seu marido sabe, mas você sabe aonde você tem sido aprisionado. Eu quero te chamar, homem e mulher poderosa e valente. Saia do seu lugar no momento de posicionamento. Assim como Gideão fez e saiu do lugar e se movimentou para libertar Israel, eu creio que hoje os libertadores de muitas vidas estão sendo encontrados e levantados nessa noite, no nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui enquanto toca o louvor, nós vamos orar por vocês. Sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar. Todo espírito de midianita bata em retirada agora em nome de Jesus. Ninguém vai ficar preso, amarrado no lugar. O tempo de medo e de escassez acabou. Traga os seus filhos em posição no teu altar, Pai, clamando, porque esse é o primeiro passo.